crianças, a nossa aula de história de hoje vamos continuar falando sobre família. Só que o assunto, o tema de hoje, vamos falar sobre alguns objetos do passado. Então, tenho certeza que aí na casa de vocês, a mamãe ou o papai guardaram alguns objetos de vocês de na infância, né? Quando vocês eram recém-nascidos, quando eram bebezinhos. Então, eu vou mostrar alguns desses objetos que as famílias elas guardam para como se fosse um relato, para lembrar do passado. Então observem aí esses objetos. Álbum de recordações. Então são tiradas fotos para que a gente possa relembrar do passado, as coisas boas que aconteceram. Tem aí também um objeto como um sapatinho de bebê. Tem mães que guardam os primeiros sapatinhos de seus filhos. Então, esses objetos que eu mostrei a vocês são alguns exemplos de objetos que eles contam a nossa história. Então, um álbum de fotos, esses sapatinhos, também tem outros objetos, podem ser um caderno de receitas que a bisavó fez e vai passando de geração em geração para a filha, depois para a neta, bisneta e assim vai. Então, são objetos que contam tanto a história familiar quanto a pessoal. E tem outros e outros objetos. Então aí na sua família, qual é o objeto que conta a história tanto familiar quanto a sua pessoal? Já sabe qual é? Pode perguntar à mamãe. Mamãe, a gente tem algum objeto aqui que foi passado de geração em geração? Tem algum objeto aqui que conta a história da nossa família? Então, geralmente esses objetos são álbuns de fotos, né, que tem fotos dos nossos avós, bisavós e assim vai. Como também da nossa própria família, do nosso eu. Então, às vezes mamãe tira tantas fotos de vocês aí para fazer seu albinho de fotos, o álbum do bebê, o álbum da criança. Então ali está contando a sua história pessoal, do que você gosta, do que como você se divertia, de como você era. Então, tanto também hoje em dia temos a oportunidade de filmar, porque cada pessoa aqui, quase todo mundo tem celular. Então isso é uma forma de registrar a sua história. Então, será que você tem vídeos de quando você era mais novo, de quando você era criança, de quando aprendeu a andar? Será que mamãe ou papai registrou esse momento? Então, se registrou, pede para ver. É tão bom ver quando a gente era no passado. E também, meus amores, vocês podem registrar agora, daqui para frente, a história de vocês, a história familiar de vocês, certo? Mas também, vamos falar agora também sobre alguns objetos. Já que estamos falando sobre objetos que contam a história, tanto pessoal quanto familiar, vamos falar de objetos que mudaram ao longo desse tempo. Então, existiam, né, objetos no passado que hoje não existem mais, e existem objetos que foram modificados. Então, eu vou mostrar alguns desses objetos a vocês. Vocês vão se surpreender, na verdade, de como os objetos que vocês conhecem hoje são diferentes do que eram antigamente. Então, prestem atenção aí. Então, vamos começar pela televisão. Na imagem de cima, representa a TV de antigamente. Olha como era. E a de baixo representa a TV de hoje. Aquela Smart TV, onde pega YouTube, Netflix, todos esses aplicativos que tem no celular. O ferro, olha só o ferro de antigamente, esse preto, é um ferro à brasa. Para passar a roupa tem que colocar brasa nele. Os de hoje precisamos da energia elétrica, então é mais moderno, mais leve. A balança, olha a balança de antigamente e a balança atual. Tem as suas diferenças, até mesmo nos números. A atual são os números digitais, é mais moderna. Para esquentar a água antigamente, olha o que se usava. Hoje em dia também temos o auxílio da energia elétrica. Então a gente coloca a água nesse aparelho, liga o botão e ela esquenta sozinha. A máquina de lavar, olha só como era diferente antigamente. E para espremer a roupa, para secar, não tinha centrífuga, tinha que passar por esse rolinho aí. Olha só como é interessante, tá vendo? E o computador, antigamente como era? Essa máquina aí de escrever. Ficava digitando e saía as letrazinhas. Hoje em dia temos o auxílio do computador, bem mais fácil.
E a bicicleta de antigamente, olha como era. Deveria ser bem difícil de pedalar nessa bicicleta. E os dias atuais, bem moderno, não é? Então, crianças, viram quanta coisa mudou. Então, ao longo dos anos, o homem foi modificando, foi criando objetos para facilitar as coisas na sua vida. Então, quem foi que deu inteligência ao homem para que ele produzisse tantas coisas? Deus. Deus capacitou o homem para isso, para que ele pudesse criar as coisas para facilitar a sua vida e o seu trabalho. Então, já pensou antigamente como era difícil esses trabalhos em fábricas? Era muito difícil, tinha que fazer manualmente todas as coisas. Hoje em dia, o homem manuseia a máquina e ela vai fazendo as coisas. Então, isso Deus deu inteligência ao ser humano para que ele pudesse criar objetos para facilitar a sua vida. Então, materiais e objetos bem antigos a gente pode ver em museus, porque em museus eles guardam esses objetos para a gente poder conhecer a preferência, né, das pessoas de antigamente. Então, com o avanço da tecnologia, a cada dia, né, a tecnologia avança cada vez mais. Então, vão criando computadores mais modernos, celulares mais modernos, entre outros objetos também, que facilitam a nossa convivência, o nosso bem-estar. Então, com esse avanço tecnológico, alguns objetos vão sendo substituídos, como vocês puderam ver nas imagens. Então, mudou o ferro. Se temos energia elétrica, a gente não precisa utilizar mais o ferro a brasa. Então, utilizamos com energia elétrica. Também tem outras. Hoje em dia, tem até máquina, é minizinha, né? Lógico, mas máquina de costura. Tem máquina que você coloca pilha nela. Então, também já é um avanço. Não é aquelas máquinas grandes, né? De costureiras, que haja pilha para aquelas máquinas, né? Mas também já é um avanço nisso. Como outros e outros objetos também que vão sendo substituídos ao longo da história. Mas todos esses objetos, eles servem para contar a nossa história de vida, de como as nossas preferências, de como era antigamente. Então, com certeza, ao longo dos anos, esses objetos que vocês conhecem hoje também vão ser modificados. Então, o que existe hoje vai servir para contar a sua história futuramente, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, crianças. Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. Beijos, tchau!